Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tainá e hoje nessa aula de História nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, tá? A independência das 13 colônias norte-americanas, tá? Mas antes de você assistir essa aula, eu recomendo que você assista a aula sobre colonização inglesa, tá? Que é uma introdução a esse assunto, tá? Você entendendo ele, você entende melhor essa aula, tá? E se você estiver assistindo aí para fazer o Enem, ou para fazer sua lição de casa, tá? Deixa um like e se inscreve aqui no canal para dar esse apoio, isso é muito, muito importante, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, tá? Como eu falei na outra aula, a Inglaterra colonizou, né, a parte norte do continente americano e foi estabelecida no litoral, tá, de onde hoje é os Estados Unidos, 13 colônias, tá? Essas colônias, elas tinham principal intento de moradia, tá? Foi uma colônia de moradia. Enquanto que no sul dos Estados Unidos foram colônias mais de exploração, tá? E a Inglaterra vivia muitos embates no continente europeu, tá? Principalmente com a França, tá? Nessa época, a Inglaterra tinha vários inimigos, tá? Inimigos territoriais, e ela acabou se voltando mais para resolver esses conflitos, tá? Enquanto que a colônia ficava lá meio que largada, tá? Com sua autonomia. E existia também um conflito religioso em que os católicos, que eram maioria na Europa, tá? Já tinham se estabelecido como um grupo hegemônico, perseguiam outras religiões, tá? E então protestantes, né, puritanos foram para os Estados Unidos, que até então não era os Estados Unidos, era uma simples colônia inglesa, para poder tentar a vida lá, tá? Para poder fugir dessas perseguições. Essas colônias foram mantidas por 180 anos e tinham, como eu disse, uma relativa autonomia. Enquanto isso, lá no continente europeu, a Inglaterra vivia um embate que foi chamado de Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra saiu vitoriosa? Sim, saiu vitoriosa. Porém, uma guerra sempre gera muitos custos, né? Muitos gastos, tá? Muitos gastos militares, enfim, a Inglaterra estava quebrada. Para poder se reerguer, né, e arrecadar algum tipo de renda, a Inglaterra resolveu prestar mais atenção nas colônias aqui na América, né? Falou, já sei, vou aumentar os impostos, por exemplo. E isso nunca é uma ideia boa, tá, gente? Então, os colonos que se sentiam negligenciados pela Inglaterra falaram, poxa, estão cagando pra gente e ainda vão aumentar os impostos? Peraí. Uma das consequências dessa negligência, né, e dessa autonomia das 13 colônias é o comércio triangular, tá? O comércio triangular você estuda na outra matéria, né, como eu disse, sobre colonização inglesa. E o comércio triangular nada mais era do que um tipo de relação comercial que essas 13 colônias tinham com as Antilhas Inglesas. O que eram as Antilhas Inglesas? Ilhas, tá, ali no Mar do Caribe, que foram colonizadas também pelos ingleses. Então eles mantinham um comércio lá, enquanto que a metrópole estava sem participar de nada, tipo corno, né? O último a saber. Aí a Inglaterra falou, não, peraí, gente, eu quero participar desse babado, né? E resolveu estabelecer uma lei, tá? Para poder obrigar esses colonos, né, tanto dos Estados Unidos quanto das Antilhas, a comercializar com eles. Eles só podiam consumir o açúcar deles, tá? É importante observar que essas 13 colônias, elas também comercializavam com as Antilhas francesas. E isso deixou a Inglaterra mais puta da vida, né? Como endurecimento, como enrijecimento, tá, dessas leis, a Inglaterra resolveu criar a Lei do Selo. Anota aí que isso é importante, costuma cair em prova, tá? A Lei do Selo, ela obrigava a todos os papéis que circulassem nas colônias inglesas a ter um carimbo, tá? Um carimbo do parlamento inglês. Porque assim a Inglaterra ia saber de tudo que estava sendo, né, comunicado lá entre eles e tudo mais. Até porque nessa época, anota que isso é importante também, nessa época estava assim no auge do iluminismo, né? Então essas ideias
revolucionárias, iluministas, elas estavam chegando até a América, tá? Nas aulas anteriores eu falei sobre a Revolução Francesa e sobre o Iluminismo, então também é bom que você estude para poder, né, se contextualizar. Outra lei também absurda, né, nesse contexto aí, que a Inglaterra aproveitou para exercer seu poder, foi a lei do aquartelamento, tá? Que obrigavam os colonos ingleses a receberem militares britânicos, independentemente da sua vontade, tá? Então, se os militares britânicos chegassem em terras americanas, o povo era obrigado a ceder casa, comida e cama para esse povo, tá? E isso gerou aí mais raiva ainda desse pessoal aqui nos Estados Unidos, tá? Essa tensão foi crescendo, foi ficando pior ainda, principalmente ali na região de Boston, tá? Que é nordeste dos Estados Unidos. Então, ali na região de Massachusetts, né, que é a capital de Boston, já estava rolando várias revoltas e, inclusive, massacres, tá, gente? Teve gente aí morrendo. Tinha derramamento de sangue, sim. Até porque ali naquela região nós temos o Porto de Boston, que era o principal receptor, tá, dos navios, tá, ingleses, enfim, é ali que o vucu-vucu acontecia. Aí a Inglaterra, para piorar a situação, resolveu criar a Lei do Chá, tá? Dizia que os colonos só podiam consumir chá que fosse lá vindo da metrópole, tá? Mas os colonos já produziam seu próprio chá, então eles não queriam isso e acharam que isso era mais abuso ainda, né, do que já estava realmente acontecendo. Daí que nesse contexto acontece uma das principais, né, revoltas, digamos assim, acontecimentos do babado aí, né, desse período, que é a festa do chá. Anota que isso daí também cai em prova, tá? A festa do chá foi um evento em que a Inglaterra estava trazendo aqui para a América, né, para os Estados Unidos no caso, o chá para vender, e os colonos se fantasiaram de indígenas para poder atacar o carregamento e derramou aquela carga toda no mar, né? Isso daí gerou, né, o início de uma guerra, tá? A Guerra de Independência Americana. Aí a Inglaterra, com raiva, né, claro, mandou fechar o Porto de Boston, né? Aí que o babado, deu merda. Os colonos, então, revoltados, resolveram se reunir e chamaram alguns representantes também ingleses, né? Porque não adiantava nada eles se reunirem sozinhos, eles tinham que ter um representante lá da Inglaterra. E instauraram o primeiro Congresso da Filadélfia, também chamado de Primeiro Congresso Continental, tá? Nesse primeiro congresso, os colonos não queriam uma independência total, né? Eles queriam que a colônia fosse considerada uma extensão da Inglaterra, tá? Que fosse um Reino Unido da Inglaterra. E com isso eles queriam participar do parlamento inglês. Isso aconteceu em 1974 e a Inglaterra não aceitou. 2 anos depois, Thomas Jefferson, que era o delegado da colônia de Virgínia, que hoje é o estado de Virgínia, né, ele instaurou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá? Esse documento é super, ultra, mega importante na cultura americana, tá? Essa Declaração de Independência. E Thomas Jefferson também fez parte, tá, dessa história. Ele é considerado um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Eu vou explicar mais pra frente o que são esses pais fundadores. Como eu falei, os Estados Unidos e a Inglaterra travaram um embate, né? Só que os Estados Unidos recebeu apoio da França e da Espanha, que são antigos rivais da Inglaterra, né? Como a Inglaterra já tinha ferrado com França e Espanha lá na Europa, eles resolveram, né, se vingar apoiando os Estados Unidos, tá? É por isso que os Estados Unidos conseguiram sair vitoriosos dessa. Nesse contexto, quem se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos é George Washington, que era o líder do exército americano, tá? E é importante salientar que isso até cai em algumas provas às vezes, como que os Estados Unidos não houve período monárquico, tá? Os Estados Unidos saiu de colônia para república, né, diretamente, que não foi o caso aqui do Brasil. E isso também aconteceu com os países da América Latina, tá? Os países da América Espanhola, para ser preciso. O Brasil foi o único país que teve reinado, né, que teve império. Então, isso costuma cair muito em prova, tá, gente? Daí que em 4 de julho de 1783, o parlamento inglês resolve ceder, tá, baixar a guarda
e reconhecer a independência dos Estados Unidos, dessas 13 colônias. Os Estados Unidos, a princípio, é o quê? Essas 13 colônias, né? Só aquela faixa litorânea ali, tá? No Nordeste dos Estados Unidos. E com o tempo, né, após a independência ser reconhecida, eles começam a migrar para o Oeste, tá? Então, essa questão dessa migração para o Oeste, o desbravamento, tá, do Oeste, ela é muito explorada nos filmes de faroeste, né? Tanto que faroeste significa Far West, né? Que é o Oeste distante. Então, é importante também lembrar que havia povos nativos, tá? Os indígenas norte-americanos. E eu posso falar deles num outro vídeo, tá? Isso, a questão histórica desses povos nativos norte-americanos, ela não é tão cobrada em provas. Mas é importante saber, tá, gente? Porque conhecimento é tudo, né? Como eu disse, até hoje é celebrado no 4 de julho a independência dos Estados Unidos, tá? Lá é uma festa super importante, tá? Nos Estados Unidos, eles dão muita importância para essa festa, a festa da independência, soltam fogos e tudo mais, isso já faz parte da cultura deles. E o tratado que promoveu essa independência é chamado de Tratado de Paris. E isso ocorreu após uma importante batalha chamada Batalha de Yorktown, tá? Vai anotando aí, gente, para vocês não ficarem perdidos. Essa matéria é bem tranquila, não tem tantos detalhes assim. Enfim, para finalizar, eu disse que eu ia falar sobre os pais fundadores, tá? Os 3 nomes mais importantes da independência dos Estados Unidos foi Thomas Jefferson, né, que instaurou lá a Declaração de Independência, George Washington, que foi o primeiro presidente e era líder, tá, do exército norte-americano, e Benjamin Franklin, que promoveu meios de arrecadar apoio financeiro para essa independência, tá? Junto com a França e com a Espanha, tá bom? Enfim, gente, espero que tenham gostado da matéria, que tenham entendido um pouco mais sobre esse processo revolucionário, esse processo de independência dos Estados Unidos, tá? Essa é uma matéria muito importante. Lembrando que o povo americano não, estadunidense, usa dessa cultura de independência histórica e tudo mais como um meio de identidade, digamos assim, sabe? A identidade americana, ela tá fundada nisso. Identidade estadunidense. Deixa eu me corrigir. Enfim, espero que tenham gostado e deixa um like aí pra apoiar, tá bom? Um beijo, tchau e até a próxima aula.